Bom dia, pessoal. Bem-vindos à nossa unidade curricular de Instalações Hidrossanitárias 2. Semestre passado, vocês viram Instalações Hidrossanitárias 1, que foi a parte de água fria e águas pluviais, certo? Nesse semestre, a gente vai ver a parte de esgotamento sanitário. Então, primeiro a gente vai ver a parte de instalações prediais de esgotamento sanitário, que são as tubulações, tá? São todas as tubulações que ficam dentro da edificação e no terreno, assim como as caixas de inspeção, caixa de gordura, caixa sifonada especial. E na segunda parte do semestre, a gente vai ver o tratamento individual de esgoto. Na sétima fase, daí vocês vão fazer o projeto propriamente dito no computador, tá? Agora a gente está aprendendo a dimensionar e no semestre que vem vocês vão fazer esse projeto todo na unidade curricular de CAD 2. Então, vamos começar pelas instalações prediais de esgotamento sanitário. O que é isso, gente? Então, vamos ver algumas imagens aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Vocês já foram em alguma obra e viram essas tubulações aqui? Isso aqui são tubulações de esgoto, tá? Mas o que é esgoto? O que é pluvial? O que é ventilação? O que é tubo de gordura de cozinha? O que é tubo de queda de banheiro? O que é de área de serviço? Então, tudo isso tem que estar detalhado no projeto hidrossanitário. O projeto hidrossanitário tem que ser feito corretamente, ser aprovado nos órgãos da prefeitura, né, na vigilância sanitária, para depois ele ir para a obra correto e ser executado conforme projetado. Então, na obra, o encanador ele não pode fazer a tubulação do jeito que ele acha que é melhor. Ele tem que fazer de acordo com o projeto aprovado e de acordo com as normas técnicas. Então, o projeto ele tem que ser feito de acordo com as normas técnicas, tem que ser dimensionado de acordo com as normas e ser feito conforme o que preconiza as normas técnicas dessa parte de esgoto, tá? Então, como é que a gente sabe se isso aqui está correto ou não? Ao longo dessa unidade curricular, vocês vão começar a ver isso aqui e saber o que pode estar correto ou não aqui. Por enquanto, eu não vou ficar falando, né? Mas depois a gente pode voltar nessas imagens e ver o que está correto e o que não está. Nesse emaranhado de tubulações aqui, será que está tudo correto? E será que os diâmetros desses ramais aqui de esgoto foram feitos da maneira correta? Será que eles estão corretos de acordo com a norma? Será que a declividade está correta? Porque se não tiver esgoto é por gravidade, se não tiver declividade, não vai escoar, certo? Então, tudo isso a gente vai aprender a primeiro projetar e também, sabendo projetar, sabendo o correto, a gente pode ir numa obra e fiscalizar se está sendo feito corretamente pelo encanador, tá? Então, o encanador, muitas vezes, ele sabe bastante, né? Ele tem muito a nos ensinar, mas algumas vezes a gente vê algumas coisas sendo executadas incorretamente nas obras. E aí, o que cabe ao profissional, né? O engenheiro, o arquiteto ou o técnico que vai fiscalizar essa obra? Quem faz a RT, né? Quem se responsabiliza por essa obra? Cabe a fiscalização se está sendo feito corretamente, porque se não for feito corretamente, quem que vai responder por isso depois se der um problema? Não é o encanador, é quem fez a responsabilidade técnica. Se for engenheiro, a RT no CREA, se for técnico, é a TRT no Conselho Regional dos Técnicos, e se for arquiteto, quem fez a RRT no CAL. Tá, gente? Então, assim, aqui, ó, olha quanta coisa está sendo coletada aqui. Será que esses diâmetros estão corretos? E as declividades? Então, quando eu falo em dimensionamento, eu falo de diâmetro e declividade, porque é por gravidade. Então, a declividade também é importante. Não é igual à água fria, que o que importa é apenas o diâmetro. Se não tiver dimensionado corretamente, provavelmente vai entupir, vai dar problema, vai dar mau cheiro. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso aqui, tá? Vamos ver outras imagens aqui.
E isso aqui, será que está correto? Esse está correto. Posso garantir para vocês que esse aqui está correto, mas por enquanto eu não vou explicar por que está correto e por que não, tá? Eu vou identificar aqui o que são as partes que nós vamos dimensionar. Então, esses aqui, ó, eles são ramais de descarga, e esse aqui do vaso sanitário também. O que é um ramal de descarga? É um ramal que recebe a contribuição de apenas um aparelho sanitário. Então, esses 3 ramais de descarga aqui, eles estão entrando nessa caixa sifonada. Entra por cima e sai por baixo. Então, a saída da caixa sifonada, ela reúne 3 ramais de descarga. Então, o nome dessa saída é ramal de esgoto. Então, o ramal de esgoto, ele recebe mais de uma contribuição, né? 2 ou mais contribuições. E essa tubulação aqui que está para cima, o que é isso aqui? Isso aqui é o ramal de ventilação, tá, gente? Então, o ramal de ventilação, ele também tem que ser colocado. Para que serve o ramal de ventilação? Então, ele serve para eliminar o mau cheiro e também para... Quando a água está passando aqui, o esgoto está passando, a tubulação, o ar tem que sair. Quando o esgoto terminou de passar, o ar tem que entrar, para não dar vácuo, né? Então, essa tubulação serve para entrada e saída de ar da tubulação. E ela é conectada numa coluna de ventilação que vai sair lá na atmosfera. Alguém já deu descarga no vaso sanitário e saiu uma bolha de ar? Isso acontece por falta de ventilação, isso é bem comum, tá? Então, essa ventilação aqui é um dos principais problemas que acontece em obra, ou a ausência da ventilação ou a ventilação mal executada. Então, aqui, por exemplo, ó, tem um ângulo de 45 graus. Então, em esgoto, a gente sempre deve dar preferência, quando a gente está falando assim, em planta baixa, né? Não quando passa do horizontal do vertical para o horizontal, é normal botar um 90 graus. Mas quando eu estou numa superfície plana, o ideal é que eu sempre use 45 graus. Então, aqui eu usei uma curva de 45 graus, não uma de 90. Aqui eu usei uma junção. Aqui ele entra a 45 graus, ele não entra a 90 graus. Se fosse 90 graus, seria assim, seria um T. Então, por que o 45 graus? Para facilitar o escoamento, tá? Então, sempre devo dar preferência para 45 graus. Vamos ver mais algumas imagens aqui. Ó, então, o que é isso aqui, pessoal? Então, vocês viram ali na outra imagem que tinha uma caixa sifonada. Então, isso aqui é uma caixa sifonada mostrada em corte. Por que sifonada? Porque ela tem um sifão. Ó. Então, isso aqui é um sifão da caixa sifonada. E para que serve isso? Para não deixar o mau cheiro, né, os gases que estão do lado de cá da tubulação, que é conectado com vaso sanitário, né, etc., para que eles não passem para a entrada e não saiam lá no lavatório da pia, na pia da cozinha, no ralo do chuveiro. Tá? Então, sempre que a gente tem esse fecho hídrico aqui, ó, porque o que acontece? Por que acontece o sifonamento? Porque tem um fecho hídrico. Então, aqui a água fica acumulada na parte de baixo e não deixa esse gás passar por aqui e sair aqui. E tem essa parte aqui que é fechada, né? Então, o gás não consegue passar isso aqui. E o fecho hídrico impede que o gás entre para cá, tá? Então, sempre que eu tenho uma caixa sifonada, eu posso chamá-lo também, a norma chama de desconector. Um sifão, uma tubulação assim, que sai de um lavatório, por exemplo, né? Esse aqui fica embaixo de um lavatório, por exemplo, de uma pia de cozinha, também tem a mesma função, né? De ser esse desconector que a norma fala, formar um fecho hídrico e impedir que os gases, né, que o mau cheiro passe e saia lá na pia da cozinha ou no meu lavatório do banheiro. Então, aqui também, ó, a gente pode verificar aqui, ó, que a ramal de descarga, isso aqui é uma imagem em 3D, tá, pessoal? Ramal de descarga recebe apenas do lavatório do banheiro. Ramal de descarga do vaso sanitário recebe apenas o vaso. Aí, essa caixa acionada está dentro do box, então está recebendo a contribuição do chuveiro também. Portanto, a saída da caixa sifonada é um ramal de esgoto, recebe mais de uma contribuição. Aqui, em vermelho é a ventilação, aqui é o ramal de ventilação, aqui é a coluna de ventilação.
Aqui é um tubo de queda, né, que é o tubo de esgoto que vem do pavimento que está lá em cima. Esse aqui está no térreo, então lá em cima tem, por exemplo, pode ter um banheiro que desce a tubulação através do tubo de queda, e do tubo de queda liga nessa caixa de inspeção. Então a caixa de inspeção está recebendo esse banheiro e o tubo de queda que vem de um banheiro lá de cima. A saída da caixa de inspeção pode ser um subcoletor ou pode ser o coletor predial. Se for a tubulação final da edificação, que vai ligar na fossa ou que vai ligar na rede coletora de esgoto, eu chamo de coletor predial. Agora, se isso aqui vai ligar em outra caixa de inspeção, que recebe mais outras contribuições, aí eu chamo de subcoletor. Esse trecho horizontal aqui do tubo de queda até a caixa de inspeção, eu chamo de subcoletor, tá, gente? Aqui tá errado, não é coletor predial. Peguei essas figuras da internet, mas não estão 100% corretas. Aqui eu tenho uma imagem interessante para mostrar para vocês. Ai, onde é que tá? Deixa eu ver. Acho que eu perdi. Eu tinha colocado agora há pouco na internet, perdi. Mas eu vou mostrar aqui através do projeto para vocês. Então, aqui, pessoal, eu tenho um projeto hidrossanitário mais simples, tá? Onde eu tenho mudança de direção, por exemplo, ou conexão de mais banheiros, etc., eu tenho que ter caixa de inspeção. Eu não posso colocar aqui uma junção sem uma caixa de inspeção. A figura que eu ia mostrar para vocês, que eu não sei onde é que foi parar, era de uma casa que eles usavam, por exemplo, aqui uma curva ao invés de uma caixa de inspeção e aqui uma junção ao invés de uma caixa de inspeção. Isso também não pode, tá? Depois a gente vai ver que sempre tem que ter as caixas de inspeção. Então, esse é um exemplo de um projeto simples, de uma casa simples, tá? Uma casa térrea e aqui o telhado da casa. Então, a cozinha tem que ter uma caixa de gordura, que depois liga na caixa de inspeção. O banheiro liga na caixa de inspeção. Então, esse aqui é o subcoletor, e esse aqui é o coletor predial. Tudo isso a gente vai aprender a dimensionar, tá, gente, nessa unidade curricular. E aqui não tem rede coletora de esgoto, então foi feita uma fossa e um sumidouro, que a gente vai ver depois a questão do dimensionamento. As águas pluviais, que é essa tubulação aqui pontilhada, ela tem que ser separada da tubulação de esgoto, tá? Eu não posso misturar águas pluviais com esgoto. A água pluvial vai para a rede de drenagem pluvial, tá? Pública. O esgoto ou vai para o tratamento individual ou vai para a rede coletora de esgoto, né? Então, no Brasil, é tudo separado, tá? A gente tem um sistema separador absoluto, que vocês vão ver na 7ª fase, na unidade curricular Sistema de Esgoto 1. Então, isso aqui vocês vão aprender a fazer semestre que vem. Isso aqui é um projeto hidrossanitário. Então, eu peguei três exemplos de projeto hidrossanitário mudando o grau de complexidade. Então, esse aqui é um simples. Aqui já é um mais complexo, que é uma casa que tem subsolo, térreo, segundo pavimento e cobertura. Tá? Então, ele já é um pouco mais complexo. Ele tem água quente, água fria, não é só água fria. Tá? Então, aqui já é um nível de complexidade maior. Aqui foi feito só fossa, né? Não foi feito o tratamento que vem depois da fossa e nem destinação final, porque isso aqui é numa parte de Jurerê Internacional que tem rede coletora, mas ela tem uma declividade muito baixa. Então, eles pedem para botar fossa para não ir os sólidos para a rede coletora entupir. Isso, quando tem rede coletora, normalmente a gente não põe a fossa, tá? Isso aqui é um caso à parte que acontece somente lá em Jurerê Internacional. Agora eu vou mostrar para vocês o projeto de um prédio. Ó, então aqui, gente, olha quantas plantas que tem de um prédio, ó. São muitas plantas, tá? Esquema vertical, os detalhes de esgoto, os isométricos. Aqui o subsolo, o térreo só a parte de água fria, o térreo com a parte de esgoto pluvial, ó. Então olha o nível de complexidade, tá? Dependendo do nível de complexidade, vai gerar mais pranchas ou menos pranchas, né? Mais detalhamento ou menos detalhamento. Esse aqui não tem rede coletora, então foi colocado uma fossa e um sumidouro. Olha o tamanho do sumidouro aqui.
Então, prédio, às vezes, a gente tem esse problema de não ter espaço para colocar sumidouro, porque, imagina, todo o esgoto do prédio vai ter que infiltrar aqui. Isso é uma coisa complicada. Porque no subsolo eu não posso colocar, eu tenho que colocar na área que sobra do térreo. Então, é uma área bem reduzida, isso aí é bem complicado. Aqui, ó, o esquema vertical de água com os hidrômetros individuais, né? Vocês já viram no semestre passado que prédios hoje todos têm que ter hidrômetro individual para cada apartamento, né? Não pode ser um hidrômetro para o prédio todo, porque isso impacta muito a taxa de condomínio. Observem também que esse aqui em branquinho, gente, são as vigas, tá? E esse aqui são os pilares. Isso é o projeto estrutural. Eu coloquei a planta de formas do estrutural aqui, porque ela interfere na posição da tubulação de esgoto, ó. Então, aqui o esgoto está cortando uma viga. Aqui também, mas ele não pode cortar uma viga a 45 graus, né? É complicado. Esse aqui, ele tá passando, na verdade, pela laje, tá? Ele não tá cortando a viga. Então, esse aqui até pode, mas esse aqui, que é pluvial, daí não pode. Então, esse era um panorama geral que eu queria passar para vocês sobre essa nossa disciplina, tá? Então, a primeira parte a gente vai ver as tubulações de esgoto, de coleta de esgoto, tanto a parte interna quanto a parte externa, os tubos de queda, colunas de ventilação, né, a parte vertical que vai pegando os pavimentos, e a gente vai fazer uma avaliação sobre isso, tá? Isso aí vai ser em ANP, então vai ser pelo SIGA a avaliação. Depois, num segundo momento, a gente vai ver o dimensionamento do tratamento individual. Aí vai ter outra avaliação, então a gente não sabe ainda se vai ser por ANP ou se vai ser presencial, né? Vai depender de como vai ser o andamento aí futuro da nossa pandemia, tá? Então, na próxima aula, a gente vai começar a ver a parte dos ramais de esgoto, ramais de descarga e ramais de ventilação, que é a parte que fica assim dentro dos banheiros, tá? A gente não vai entrar ainda na parte dos tubos de queda, e nem de coluna de ventilação, nem os subcoletores e coletor predial. A gente vai começar apenas na parte dos ramais, que é essa parte interna do banheiro aqui, tá? Então, até a próxima videoaula.